Bom dia a todos. Está funcionando? Eu queria, inicialmente, parabenizar aí pela iniciativa. Eu acho que é interessante uma reunião como essa e agradecer o convite para fazer essa introdução geral ao tema das doenças negligenciadas e comentar um pouco a origem desse termo, a questão de emergentes e emergentes e como é que isso se correlaciona. Então, a minha apresentação será muito genérica. Está passando? Passado. Está passando. A primeira vez que se pensou em doenças negligenciadas foi uma reunião realizada nesse instituto pelo professor Kenneth Warren, da Rockefeller, com o professor Carlos Chagas Filho. Então, foi uma conversa, o professor Carlos Chagas Filho me chamou a professora Erta Baia, que era minha orientadora, e ela me chamou. Então fomos para a sala dele para uma conversa com esse Kenneth Warren, que era uma pessoa muito importante da Fundação Rockefeller. Ele tinha sido diretor do Instituto Rockefeller, naquela época ainda não era a Universidade Rockefeller, e sentiu que havia necessidade de se criar um programa especial para um conjunto de doenças que afetavam populações de países mais pobres, e ao qual não se dava muita atenção, nem havia financiamento específico. Posteriormente, obviamente, que a partir dessa ideia, isso teve o apoio de várias academias de ciências, foi muito importante o apoio da Academia de Ciências do Vaticano, influência, sempre a Igreja tem uma influência muito grande nessas iniciativas mais de caráter internacional. E depois os Médicos Sem Fronteiras, em 2001, criou-se esse programa de Médicos Sem Fronteiras, que está aí até hoje, terminou encampando e aprovando a ideia do conceito. E isso chegou à Organização Mundial de Saúde. E a Organização Mundial de Saúde, então, em 2001, aceita a proposta de se criar um programa de doenças negligenciadas e definiu qual eram essas doenças negligenciadas. Eram muito poucas. Então está ali, doença de Chagas, doença do sono, leishmaniose, malária, filariose e esquistosomiase. Isso incluía o que, dentro de um modo geral, a gente chama de doenças do tipo 2. As doenças do tipo 1 são doenças globais, é onde vai estar câncer, AVCs, problemas cardiovasculares, diabetes, etc. Que são as doenças hoje mais importantes. Se nós formos olhar hoje a lista das 10 doenças que mais matam, por exemplo, no mundo, nós vamos ter, sobretudo, essas doenças do tipo 1. E essas doenças negligenciadas, depois começou-se a se discutir, mas por que só essas? E essa é uma discussão que se ocorre até hoje. Né? Isso, a tendência é sempre incluir novas doenças. Logo a seguir, a própria Organização Mundial de Saúde viu que tinha que ampliar para algumas doenças causadas por bactérias e por vírus. Surge aí o problema da HIV, como é que a HIV, toda a problemática da época e a alta mortalidade, não tinha um programa especial. Então ela foi incluída. A tuberculose, que foi crescendo, continua se expandindo, hanseníase, surge dengue também como um problema bastante sério. Então, a própria Organização Mundial de Saúde passou ali para uma segunda fase, que é o tal do item 4. Nova ampliação surgiu anos depois para incluir uma série de aumentíadas, que também criavam, não tinha alta mortalidade, algumas delas, mas tinha uma distribuição muito grande em todo o mundo e afetava em áreas subdesenvolvidas a capacidade de aprendizado das crianças. As crianças com verminose apresentam sérios problemas
de aprendizado. E, obviamente, isso tem uma influência. Então, entra nesse conjunto Ascaris, Tripuris, Decato, Acinóstomo, começam umas outras infecções de caráter bacteriano, ou mais especificamente por clamídias, no caso de tracoma, a úlcera de Curie, toxoplasmose, e entre as doenças tipo tricomoníase, giardia e amebose. Eu esqueci ali, mas logo em seguida, já é mais recente, não, para lá. Isso, obviamente, até o item 5, nós estamos falando de doenças negligenciadas para o mundo. Algumas não têm nenhuma relevância no Brasil. A úlcera de Curie, por exemplo, não aparece no Brasil. Mas é o conceito da Organização Mundial de Saúde, e seguindo esses conceitos, várias fundações americanas, sobretudo a Fundação Bill Gates, mas outras, organismos internacionais da Suécia, do Canadá, passaram a financiar projetos de pesquisa nessas áreas. Em 2010, 2009, o Ministério da Saúde me convidou para coordenar um programa de doenças negligenciadas no país e definir o conceito de doenças negligenciadas. Eu levei isso para a Academia Brasileira de Ciências, que obviamente fazer isso em caráter individual fica muito complicado, e a Academia montou uma comissão, eu presidi essa comissão, que elaborou esse documento, um documento que vocês encontram na homepage da Academia Brasileira de Ciências, onde nós aqui, um grupo, uns 10 pesquisadores, com grande experiência na área, em todo o país, discutimos as doenças pertinentes para o Brasil. Portanto, aqui está as doenças negligenciadas na visão do país. E aí, algumas coisas apareceram, né? Por exemplo, a paracoccidioide tricose, a cromoplastomicose, esporotricose, doença de Jorge Lobo, que é também uma paracoccidioide, causada por paracoccidioides loboi, mas que tem características que distinguem da paracoccidioide tricose clássica. E as arboviroses, de um modo geral, porque a arbovirose já estava se antecipando em 2010, sobretudo as informações prestadas pelo Pedro Vasconcelos, que participou desse trabalho. Ele já apontava a questão do baiário, a questão do coxa, a questão de uma série, pegar uma lista de 20 e tantos arbovírus estudados e caracterizados pelo pessoal do Instituto Evandro Chagas de Belém. Eles apontam e continuam apontando de que eles causarão problemas nos próximos anos. Claro que ninguém pode prever quando é que isso vai acontecer, mas alguns já estão acontecendo. E, portanto, a academia decidiu incluir o termo arboviroses como um todo. E incluiu também a questão das toxinas animais. Eu disse, isso não é um grande problema na Europa, é no Brasil. E isso vai desde serpentes, aracnídeos, até uma formiga que existe na região amazônica. Uma mordida daquela formiga é um negócio terrível, porque ela tem uma toxina que entra, dá um processo inflamatório e isso termina o sujeito indo parar no hospital. Portanto, é algo característico da região amazônica, também em outros lugares, e é um problema, né? É um problema crescente. Na semana, 2 semanas atrás, nós tivemos uma reunião lá em Manaus e o Marcos Lacerda coordena o programa de pesquisas da Fundação de Medicina Tropical. Eu perguntei, ele falou, não, isso continua um problema, mas ninguém estuda. Está aí um problema aí para o Pedro, né? Porque entra do lado das formigas, e ele tem um tema muito pouco estudado do ponto de vista de toxinas que causam algum problema. Nós estamos agora para 2020 planejando rever esse documento. E nesse documento, possivelmente, novas coisas serão incluídas, algumas serão retiradas,
Né? E esse microfone está muito baixo. hein? Está baixo? É mais para gravação, porque você grava. Eu não preciso de microfone para. Alô, 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 alô. Está melhor? Bem, vamos em frente. Obviamente, quando a gente vai para o conceito de doenças emergentes e reemergentes, que é o título desse simpósio, isso bate um pouco com as doenças negligenciadas. Quer dizer, as doenças, quando você fala em doenças emergentes, significa que é uma doença que está aparecendo e que está despertando o interesse dos pesquisadores, em geral, em função do que ocorre lá na clínica, lá nos atendimentos pelos colegas que tratam de doenças infecciosas e parasitárias. Então, a partir de um certo momento, aquela doença desperta o interesse. E nós temos outras que já estavam, digamos assim, de uma certa maneira, consideradas como quase extintas ou sob controle, que por problemas, em geral, de controle sanitário deficiente, ela surge. No caso do Brasil, por exemplo, houve uma época em que realmente, por exemplo, malária reduziu significativamente. Eu me recordo de quando eu era aluno de iniciação científica, eu comecei a trabalhar com malária, plasmódio justanuclear e o plasmódio galináceo. Foi o meu primeiro projeto de iniciação científica. Eu estava muito animado com aquele projeto. A gente estava conseguindo cultivar, não se cultivava plasmódio, exceto o galináceo, e a gente começou a cultivar o plasmódio justanuclear. Teve uma visita ao laboratório do professor Trainer, que veio aprender como cultivar o plasmódio galináceo. Depois ele fez o cultivo do plasmódio falcíparo, que todo mundo usa até hoje, as técnicas desenvolvidas por ele, e ele me entusiasmou muito. Só que, alguns meses depois, o professor Chagas leva ao Instituto o então ministro da Saúde da época, junto com o sujeito da Organização Mundial de Saúde, e o cara chegou assim para mim direto: pô, tá perdendo tempo com esse negócio de malária, não existe mais isso no Brasil, pô, procura outra coisa mais relevante. Pô, jovem de 19 anos, você fica com oportunidades tão importantes, está dizendo que eu estou fazendo, estou perdendo tempo. Né? E a gente vê que isso mudou completamente. Malária é hoje um problema efetivamente nacional. Como é que uma doença sai de emergente a reemergente? Ela tem um interesse. Quando ela entra com a denominação de negligenciada, muda de figura do ponto de vista de financiamento. Porque o financiamento para doenças negligenciadas está razoavelmente estruturado pela Organização Mundial de Saúde, pela Organização Pan-Americana de Saúde, o Ministério da Saúde. Você vê que a partir desse documento, que foi depois homologado pelo Ministério da Saúde, uma série de editais vêm sendo lançados com uma certa periodicidade, não tanto quanto nós gostaríamos, mas a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde. Depois as fundações estaduais também seguiram. De modo que doenças negligenciadas é um termo bem reconhecido, e todo esforço deve ser feito para que uma doença emergente ou reemergente, se não tiver naquela lista, que seja incluída, porque senão ela não entra nos editais gerais de doenças negligenciadas. De modo que, se vocês aqui ao longo da apresentação desses 2 dias aí, chegarem a alguma nova doença aí que mereça uma atenção especial, eu pediria que depois passasse essas informações para que a gente pudesse levar isso. Em janeiro e fevereiro estaremos discutindo a atualização das doenças negligenciadas. Pode passar. Rapidamente hoje, né, eu queria tocar rápido, só uma apresentação, porque muitas dessas serão certamente objetos de apresentação específica. Aqui é mais para dar uma visão geral das doenças. Então nós temos, para vírus, hoje não há dúvida que nós temos um conjunto de vírus
estão incluídos como doenças negligenciadas, inclusive o vírus da raiva, que às vezes as pessoas negligenciam, e esse é um problema extremamente sério em zonas rurais do Brasil. Não é um grande problema na cidade do Rio de Janeiro, de modo geral as pessoas vacinam os cães, vacinam, tomam todos os cuidados, mas no interior isso cria problema e muita gente morre com raiva e a pessoa nem é diagnosticada e tem que morrer. É preciso um clínico com alguma experiência. Nas bactérias, nós temos 3 bactérias. 2 são mais conhecidas, mais importantes, a hanseníase e a tuberculose. O tracoma é uma clamídia que cria uma série de problemas em algumas regiões do Brasil, sobretudo os índios na região amazônica, né? Mas é importante, precisa de atenção. Os fungos, obviamente, como a parte de fungos aqui é praticamente um dia, nem todos os fungos estão incluídos nas doenças negligenciadas, essas são as que estão, né? Certamente que o pessoal de criptococcus, por exemplo, vai protestar, porque criptococcus, mas ela não está incluída ainda entre as doenças negligenciadas, é preciso de argumentos e pode vir a ser incluída. E certamente algumas outras que estão aparecendo, tem uma recente que eu vou comentar, que apareceu na África, que é hoje a principal micose na África. E, obviamente, do ponto de vista mundial, ela se inclui na lista. Então, nós temos um conjunto de protozoários, de aumentos, e depois as toxinas que estão incluídas. Seguinte. Está funcionando. Primeiro, os dados. A parte de dados, de quantas pessoas estão infectadas, é algo sempre questionável. Por quê? Porque os epidemiologistas fazem estimativas, fazem projeções. Projeções estatísticas, com base no que detectam, e muitas vezes esses valores parecem superdimensionados. Por outro lado, os dados reais são sempre subdimensionados. O dado real é baseado na notificação do que ocorreu, o que significa que um determinado paciente foi diagnosticado e aquilo foi comunicado à Secretaria Municipal de Saúde. Muitas vezes a pessoa é tratada e não é comunicado nada à Secretaria de Saúde, portanto não entra no dado real. Então esses valores são valores, né, mostram que uma parcela significativa da população mundial está sujeita à infecção por esse conjunto de organismos com as doenças chamadas negligenciadas, e vários que estão realmente em tratamento. Né? Ele passa de 1 bilhão, pode ser que chegue a 2. Né? Os dados, por exemplo, de populações da Índia e da China, que são os países mais populosos, são muito frágeis. Só recentemente a China montou um sistema mais organizado de detecção das doenças infecciosas e parasitárias. Na Índia a situação é pior. Né? Quem vai para o interior da Índia e da China vê que a situação é muito dramática, é muito difícil, muito desorganizada ainda, apesar de ter melhorado bastante. Seguinte, portanto, ele está falando de doenças que existem. Né? Algumas delas estão entre as 10 principais causas de morte pelos dados de 2018 da Organização Mundial de Saúde, como, por exemplo, a tuberculose. A tuberculose é a 9ª ou a 10ª doença que mais mata pessoas no mundo. Né? Então, ela às vezes a gente esquece, não dá grande ênfase, mas é importante. Virose, vamos lá, pode passar. Obviamente que em termos de população, né, o dengue chama logo a atenção. É um problema mundial, é um problema extremamente grave no sudoeste da Ásia. Quem visita a cidade, por exemplo, de Ho Chi Minh, antiga Saigon ou Hanoi,
e anda pelas ruas, vai ver uma série de hospitais, todos especializados em dengue. Eu nunca vi uma coisa desse tipo. Vários, quase que em cada bairro tem um grande hospital para tratar de dengue. Alguns já dizem o seguinte: dengue hemorrágico, e é especializado em dengue hemorrágico. É algo que explode naquela região. E, obviamente, nós temos todos os nossos arcovírus aí que tem aparecido no Brasil. Febre amarela voltando, né? Chikungunya, zika, maiaro já com vários casos, e, obviamente, que tudo isso tende a crescer, porque, afinal de contas, controlar essas infecções não é fácil. É o seguinte: obviamente que dessas doenças todas, sobretudo das arboviroses, isso tem a questão do desmatamento. É fundamental, isso possivelmente será abordado pelos colegas da parte de arbovírus, né? Todo esse desmatamento que está se descrevendo e que é real em várias regiões da Amazônia, mas não só na Amazônia, em outras regiões também, isso leva, obviamente, a uma mudança do comportamento de insetos que saem daquele seu habitat silvestre e que passam a entrar em contato com a população ou com áreas de povoação perto de grandes matas. Isso é muito frequente na Amazônia e todas as arboviroses estão aí incluídas. Vocês veem, por exemplo, aqui é o caso dos dados de dengue, mas é muito parecido com qualquer uma outra, que é essa flutuação dos níveis de infecção em função das datas, em função dos tempos. Então são ciclos, né? Então, tem ciclo, algo está muito alto, depois quase que desaparece, torna a voltar, aí entra em consideração o comportamento biológico dos insetos, sua reprodução, temas que certamente serão abordados. Seguinte: febre amarela. Febre amarela, você pega 2014, 2015, não era problema. Alguns focos, né, distribuídos por pelo país. Mas vocês veem que quando a coisa chega em 2016, 2017, já é completamente diferente o quadro de distribuição de febre amarela no país. Então, ninguém estudava a febre amarela, de uma hora para outra a febre amarela passou a ser um assunto extremamente importante para reestudo, né? Até porque a febre amarela até hoje se utiliza uma vacina que foi desenvolvida lá na década de 50, que é uma vacina que é feita ainda em embriões de pinto. Uma técnica que já não mais se usa no mundo em produção de vacinas, ela continua sendo produzida aqui na Biomanguinhos. Lá se compra milhares de ovos, se faz a inoculação do vírus no embrião, no ovinho, e aquilo ali, a proliferação, depois dali se extrai o vírus, isso é completamente purificado, dá problemas alérgicos. Eu diria que é hoje um dos temas mais relevantes é desenvolver uma vacina moderna para a febre amarela. Biomanguinhos está trabalhando nisso, Butantan também está trabalhando nisso, e praticamente o Brasil lidera a produção de vacinas no caso da febre amarela. Seguinte, aqui a distribuição de dengue, né? Claro que se pegar os dados mais recentes, possivelmente já deve ter tido uma alteração, são os dados últimos da organização, que estão publicados pela Organização Mundial de Saúde, são dados até 2016, ainda publicados no final de 2017, mas vocês veem que está presente, né, nas Américas, no Sul, América Central, isso vai espalhando, está presente praticamente no mundo inteiro, mas com algumas regiões onde isso é mais relevante. Seguinte, HIV continua sendo um problema extremamente relevante, né? Ainda que os mecanismos de transmissão tenham sido, os controles tenham sido melhorados, a medicação
melhorou bastante, portanto a mortalidade caiu, mas ainda é uma infecção que também está presente no mundo inteiro, com maior concentração na África, onde realmente é um problema ainda sério. Seguinte, são dados epidemiológicos, pode passar. Vamos às bactérias. Vai passar. Tuberculose. Olha a quantidade de gente infectada com tuberculose. E muitos estão entre nós e nem sabem. Não se faz os exames. Isso é muito comum. Quando se faz campanhas, pega a população e consegue levar para utilização dos métodos mais modernos de diagnóstico, se verifica uma alta índice de tuberculose na população que aparentemente não tem nada. Tuberculose merece uma atenção especial nesse que eu queria comentar. Eu e o Roberto Medronho, diretor da Faculdade de Medicina, recebemos a incumbência do Ministro da Saúde e da nossa reitora, Denise, de coordenar um programa de doenças negligenciadas na UFRJ. E aí mandamos mensagem a todo mundo fazendo um levantamento de quem trabalha com doenças negligenciadas. Esse documento foi entregue na quinta-feira passada ao ministro Mandetta, ministro da Saúde. O item que a gente encontra de pesquisa na Universidade Federal do Rio de Janeiro, o mais que chamou a atenção foi tuberculose. Por quê? Tuberculose tem fortíssimos grupos de pesquisa no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho e no Instituto de Coimbra. Tem mais de 10 grupos de pesquisas com alta produção nas melhores revistas de medicina do mundo. Quando você vai para a área básica, não apareceu nenhum projeto de tuberculose em todo o nosso CCS, estudo de microbiologia, física, bioquímica, etc. Isso é preocupante, porque se a gente quer integrar a pesquisa básica e a pesquisa clínica dentro do nosso Centro de Ciências da Saúde, é fundamental que surjam grupos da área básica procurando se integrar nos projetos da área clínica. Nesse sentido, espero que a Pró-Reitoria de Pesquisa e a Reitoria lance alguma coisa aí no próximo ano, apesar das dificuldades, no sentido de estimular. Quando você vai, por exemplo, para arboviroses, aí a coisa é fantástica. Você encontra gente fazendo epidemiologia, gente fazendo clínica, gente fazendo pesquisa básica nos vírus, vendo a questão dos vetores. Porque talvez seja a área hoje da UFRJ de doenças negligenciadas que tenha a cadeia melhor estruturada de pesquisa em todos os campos, e isso é um ponto que precisa ser fortalecido. Uma instituição precisa identificar alguns temas em que ela realmente seja extremamente forte e reconhecida nacional e internacionalmente. Eu tenho a impressão que arbovírus é hoje o ponto, sobretudo, mais relevante das doenças negligenciadas dentro da UFRJ. Nós não temos quase nada em Chagas, só pesquisa básica, na clínica não tem absolutamente nada, malária não tem também quase praticamente nada, né? Arbovírus, sobretudo Zika, chikungunya, dengue, são áreas que realmente a UFRJ tem que ter uma atenção especial para manter essa posição de liderança e ampliar. Seguinte. Tracoma. Uma clamídia. Tem uma distribuição relevante em parte da América, sobretudo a região amazônica e as populações indígenas. É uma infecção bastante grave. Muita gente perde a visão por causa de infecção pela clamídia trachomatis. E
Muitas vezes, você indo ao interior, por exemplo, a cidade de São Gabriel da Cachoeira, que é uma cidade que eu gosto muito, a minha cidade preferida dentro do estado do Amazonas, à beira do Rio Negro, da região onde ele deixa de ser navegável, e ali é uma cidade com a população é 95% indígena. Só tem índio na cidade, falando a língua deles, tucanos, tem Yanomamis, ticanos, tem vários grupos, e ali você vê muita gente jovem cega. E pergunta o que é. O único posto médico é o posto do Exército, o hospital do Exército, é infecção por clamídia. É uma coisa que ninguém ouve falar isso no Rio de Janeiro. O caso aqui, extremamente, quando aparece, é muito raro. Então é importante que a gente esteja atento a isso, do ponto de vista cultivável, é mantida em cultura de células, ela tem um ciclo intercelular bastante interessante, praticamente muito pouca gente trabalhando nisso no Brasil, mas no exterior, sobretudo na Colômbia e na Venezuela, tem mais gente trabalhando com a vida do que no Brasil, vocês veem? Mas também é muito importante na África, em alguns países da África, alguns países do Sudoeste, da Ásia, também é interessante, é importante. Recentemente eu fui ao congresso da Malásia e lá conversando com o pessoal de lá, bastante frequente a clamídia na Malásia, em Tailândia, e também aparece na Austrália e por aí. Seguinte, os casos brasileiros estão espalhados, mas obviamente que a concentração maior está na região amazônica, como você vê aqui pela intensidade aqui da marcação. Mas aparecem relatos de casos espalhados por todo o país e, em geral, os médicos não estão bem treinados para isso. Em geral, quem atende é o oftalmologista. E como aparece um problema ocular, ele vai ver aquilo, olho colírio, não sei o que mais, e até resolver entrar com antibiótico, né, que é um tratamento utilizado, né, demora e às vezes isso já compromete a retina e aí a pessoa efetivamente perde a visão. Seguinte. Não, pode passar que isso aí não dá. Tuberculose. Tuberculose está no mundo inteiro. No Brasil, o Rio de Janeiro é particularmente um dos estados que tem mais tuberculose. Isso por quê? Talvez porque aqui tenha um grupo ativo de tuberculose procurando os pacientes com tuberculose. Isso também é outro problema das doenças infecciosas e parasitárias. Às vezes a incidência é alta numa determinada região, né, porque teve gente trabalhando. Por exemplo, em Minas Gerais, houve uma certa época, fala, Bambuí é a cidade da doença de Chagas. Mas por quê? Porque o João Carlos Dias botou uma unidade da UFM, da Fiocruz, tipo René Rachou, lá, então ia ele, Zygmunt Brenner, e o grupo todo para Bambuí virou uma espécie de cidade laboratório. Então ali se encontrava muita doença de Chagas, porque tinha gente procurando doença de Chagas. Então, muito provavelmente, esses dados reflete muito mais vamos assim, a intensidade com que os pesquisadores, os médicos estão atentos para o problema. Seguinte, vocês veem que aqui é um quadro, digamos, da tuberculose global, como é que está. Nós temos situações mais graves, obviamente, em certas situações da África. Por exemplo, essa região aqui, Moçambique é uma região altíssimo nível de tuberculose. Mas nós temos também algumas áreas, outras, de grandes focos. Seguinte. No Brasil, você vê o número de casos, está aqui uma tabela que vai mostrando região por região. Existe uma rede
chamada Rede TB, Rede de Tuberculose, cujo coordenador nacional, nosso colega aqui, o professor Afrânio, do hospital, eu nunca acerto o sobrenome dele, Kritzky, né? E o Alfrânio coordena essa rede, é um trabalho extremamente bem feito, né? A gente já deveria ter chamado o Afrânio para fazer alguma palestra, ele deveria estar incorporado a essa programação, que é realmente um trabalho de alta qualidade e isso está muito bem, a gente pode passar. Eu não coloquei, não está colocado entre as doenças negligenciadas, isso é uma injustiça, mas eu resolvi botar aí, porque certamente na próxima revisão, porque os países fazem as suas revisões, nós faremos a brasileira no primeiro semestre do ano que vem. E isso é reportado para a Organização Mundial de Saúde. E normalmente eles consultam para também depois chegar a uma conclusão final. Então tem uma injustiça aí, que a cólera não foi colocada nas doenças negligenciadas. Mas eu resolvi chamar a atenção disso. Por quê? Porque aqui na África, em parte da Ásia, cólera é um problema bastante sério. Muita gente ainda morre com infecção da cólera, por questões em geral de não tratamento de água, está muito ligado à questão dos recursos hídricos, das grandes enchentes daqueles rios da África, e aquilo é tudo passa pela cidade, por esgoto, de água parca, não tem tratamento, então isso causa um problema muito sério na África. Então a gente tem que, é preciso colocar a cólera como algo também importante. Hanseníase, problema sério no Brasil. Problema sério, problema um pouco escondido, porque em geral, quando você tem um familiar infectado, você não comunica, as pessoas ficam com vergonha, as pessoas às vezes não vão ao tratamento, mas é um quadro muito grave. No Rio de Janeiro tem muitos casos de hanseníase e isso está distribuído pelo mundo inteiro. Então é um problema sério, às vezes tratamento complicado, várias formas, em todo lado da resposta imune que muda completamente a evolução da infecção, no caso da hanseníase, que merece a atenção. Poucos estudos no Brasil, mas tem um grupo da Fiocruz, a professora Euseni, um grupo liderado por Euseni, e que teve interface um pouco aqui com o grupo do Abel Cantaduri, né, que fez estudos sobre tudo, eles fizeram muitos levantamentos em Moçambique, mas a Euseni teve uma cooperação com o grupo da Rockefeller, o grupo do Zanvilcon, nos anos 70 e 80, que fez com que grupos importantes da imunologia da época viessem para o Brasil. Eu tive a oportunidade uma vez, olha, Zanvilcon era um dos nomes mais importantes da ciência mundial da década de 70. Ele era o chefe geral do laboratório de imunologia da Rockefeller. E um dia eu estava organizando o congresso do microscopia eletrônica no Rio de Janeiro e recebo um telefone, da Euseni, dizendo, olha, não dá para encaixar aí uma palestra do professor Zanvilcon e do professor Ralph Stein, que vão estar aqui. Eles vieram para coletar material de hanseníase que eles estavam estudando. Eu falei, pô, mas Zanvilcon no Brasil? Claro que a gente encaixa na programação. Mexemos tudo no final de semana para na segunda-feira encaixar o Zanvilcon. O Zanvilcon eu já conhecia porque ele foi orientador da Nádia Nogueira, uma colega, ela era 1 ou 2 anos a mais na frente do curso de medicina, e o trabalho de Nogueira e Con é um trabalho clássico da biologia do Trypanosoma cruzi. Mas a coisa dele principal era hanseníase. Deveria ter ganho o prêmio Nobel, não ganhou, mas o seu aluno Ralph Steinman ganhou depois, mais recentemente, há 5, 6 anos, o prêmio Nobel de Medicina. E esse grupo fez estudos importantes e relevantes, mas é muito pouca gente trabalhando nisso. Precisa ampliar. Seguinte,
Essa úlcera de Buruli, que é também causada por uma bactéria, é uma micobactéria, mas que ela causa uma lesão diferente. Eu acho que essa, eu até botei para a foto seguinte. Vocês dá para vocês perceberem, isso é muito comum na África, dá uma certa, às vezes ela não ulcera, mas quando ulcera, fica uma lesão muito desagradável, muito feia, né? E cheia de bactérias se proliferando das células aqui, nessas regiões. Seguinte, protozoário. Aqui eu vou passar rápido, porque essa é uma área que nós conhecemos melhor, né? Pode ir passando. Né? Obviamente que malária é a grande vedete hoje entre os protozoários, do ponto de vista, por causa da gravidade, por causa da extensão. Quer dizer, algo que ainda, apesar do controle, tem muita gente infectada por malária. Toxoplasma vem logo em segundo lugar, uma alta taxa de infecção, mas causando poucos problemas, porque a maioria nem sabe que está com toxoplasma. Né? Só quando surge algum problema, faz algum exame, que vai ver que tem altos níveis de anticorpos para toxoplasma. Mas obviamente que malária, em geral, quem tem malária passa a ter malária quase que o resto da vida. Eu tive uma infecção de malária ainda criança. Até hoje, de vez em quando, eu tenho um surto de febre, começa a tremer, que é um diabo, um negócio extremamente desagradável. E aí eu não faço nada, eu estou um antitério qualquer e espero, porque os níveis de infecção são muito baixos. Mas o plasmódio viva está lá guardado em algum lugar, que de vez em quando ele resolve criar problemas. E uma série de outras doenças parasitárias, algumas das quais serão tratadas aqui, pelo menos eu vi que tem na programação deste dias, a Juliana vai falar o seguinte. Como é que está o quadro? Vou passando. Esses bichinhos todos têm ciclos de vida muito interessantes. Obviamente que isso será abordado no caso que estiver coberto aqui do programa. No caso do plasmódio, pode passar o seguinte, vocês veem aqui o seguinte, olha o último dado da malária na região, uma região extra-amazônica, porque na Amazonas isso é um problema comum. Você vai ao ambulatório da Fundação de Medicina Tropical de Manaus, está cheio de pacientes com malária. Né? Eles já separam o grupo, que é plasmódio falciparum, que em geral exige um tratamento com uma atenção mais forte, e o grupo de plasmódio vivax, que esse então é muito grande. Né? E em outras regiões, pode passando, em outras regiões isso é mais ou menos intensa em função da época do ano. Aqui está a distribuição geral da malária, aqui juntando plasmódio vivax, plasmódio falciparum, plasmódio malária, está no mundo praticamente inteiro. Né? Parece que eles só não gostam, possivelmente, o mosquitinho não gosta das regiões muito frias, não é isso aqui? Então quando chega lá para cima, você não vê casos de malária. No Rio de Janeiro nós temos malária, região de Petrópolis, Teresópolis, etc. Tem vários casos descritos, e até uma nova espécie de plasmódio que o Cláudio Ribeiro descreveu no ano passado, na região de Teresópolis. E eles estão estudando para ver qual é realmente a taxa de infecção da população. Então, malária é um grande problema, todos eles, obviamente, procurando vacinas. A vacina não vem, as vacinas têm baixa proteção. Né? Eu, particularmente, acho que, às vezes, as pessoas ficam esperando o ideal. Se o ideal fosse uma vacina que protege 100% da população. Existem vacinas de malária, a maioria baseada nos trabalhos do Vitor, no curso do Senai, em cima daquela proteína da circosporozoína,
e dá proteção de 40%, 45%, e as pessoas acham que é pouco e não tocam para frente para vacinar. Eu acho que é melhor uma proteção de 45% do que uma proteção zero. Né? Então esse é um ponto que essa discussão vai ter que ser retomada em algum momento. Seguinte. Pode passar. Leishmanias, eu nem vou tocar, leishmaniose judiante certamente vai. Pode passar, porque o tempo já está. Quanto tempo eu tenho ainda? 5 minutos. Bom, pode passar, leishmaniose. Pode passar. Chagas, eu não vou falar. Alguém vai falar de Chagas? Não, fala de Chagas. Alguém vai falar de Chagas? Não. Esqueceram Chagas nessa Não, prova? esqueceram, não me pediram, mas eu não consegui entrar na leishmaniose, a doença de Chagas, entendeu? É impossível. Fala um pouquinho. Bem, Chagas é uma doença, obviamente, importante para toda a América Latina. Vocês veem aqui o quadro da distribuição da doença de Chagas, ela continua em toda a América do Sul e Central, um pouco no México, tem muitos casos também de transmissão de doença de Chagas. Já existe discussão de transmissão autóctone de doença de Chagas no Texas, em algumas regiões da fronteira entre o México e os Estados Unidos, mas pacientes chagáticos estão presentes no mundo inteiro. Afinal de contas, os latino-americanos migram para a Austrália, para a Europa, para a Espanha. Por exemplo, em Barcelona tem um hospital com uma ala toda dedicada à doença de Chagas. São brasileiros ou sul-americanos com doença de Chagas e vão ser tratados. Inclusive, o primeiro tratamento alternativo, tentou fazer em Brasil um tratamento com posaconazol, não teve aprovação da Anvisa, o pessoal fez. O Júlio Urbina tentou também na Venezuela, não recebeu aprovação, mas foi feito lá na Espanha. Um grupo deu positivo, outro grupo deu negativo. Né? E isso está levando a todo um reestudo do posaconazol, de drogas relacionadas a... porque a gente acredita no potencial dela, é uma questão de algumas modificações ou associação com outras drogas que é o problema. É incrível, quer dizer, toda a transmissão da doença de Chagas, a gente aprendeu nos cursos, pode passar, de que era uma transmissão vetorial, pela picada do barbeiro, são várias espécies distribuídas pelo país, e hoje o que está se vendo é de que a principal transmissão para casos agudos de doença de Chagas é por via oral, ingestão de suco, e algumas vezes caldo de cana, a cana é retirada e com aquelas palhas de regiões onde tem o barbeiro, então junto com a cana está ali o barbeiro, então o sujeito pega aquela cana de qualquer maneira e passa para fazer um caldo de cana, espreme também alguns barbeiros e junto sai lá na urina, de fezes e urina do barbeiro, está cheio de Trypanosoma cruzi e ali o nosso caldo de cana. Tá? Não se preocupe em deixar ele tomar um caldo de cana. Agora, só come caldo de cana que a cana já esteja raspada. Quer dizer, uma cana que vocês veem quando vocês vão às feiras do Rio de Janeiro, hoje não tem mais cana inteira. Ela já está raspada e aquela cana não tem problema. Outro problema que é grave é o açaí, na região amazônica, que é o açaí. E o açaí, a transmissão se dá por duas maneiras. Normalmente, quando se tira o açaí, os pés de açaí estão cheios de triatlon. Vem junto. Né? Tira o açaí, saca aquele açaí, e ali tem triatoma junto com o açaí. As pessoas transportam o açaí pelos rios, e aquilo leva 1 ou 2 dias transportando. Naquele momento ali, muitas vezes, da pilha do açaí sai um triatomina que vem e infecta o barqueiro. O grupo do Cora tem feito estudos muito interessantes sobre isso. Então é uma transmissão vetorial
acidentes de trabalho. Ele está trabalhando, à noite fica ele e tudo bem, e ele tem infecção. Mas a maioria dos casos é realmente tomando o suco de açaí. Ele não se tirou do açaí. Trypanosoma cruzi que ficou por ali, ou o próprio fezes, urina do barbeiro, ou o próprio barbeiro que veio junto das questões higiênicas, aquilo tudo ali. Quem vai para uma fábrica de açaí no norte vai ver que tem vários tipos de fábrica de suco. Tem umas piratas que tem açaí contaminado. Vários, o pessoal da medicina tropical de Belém, Manaus já fez estudo sobre isso, vai lá e encontra Trypanosoma cruzi no açaí na loja que está vendendo suco. E isso, por exemplo, no Rio de Janeiro, acabou de sair um recente estudo feito pelo pessoal de Manguinhos com a Fundação de Medicina Tropical, agora não vendo o parasito, mas encontra por PCR DNA do Trypanosoma cruzi no suco de açaí que a gente toma no Rio de Janeiro. Não se encontrou o parasito, mas significa que aquele açaí já estava, tinha Trypanosoma lá, e isso está se procurando só Trypanosoma, porque pode ser que tem outras coisas que venham juntos, né? Então os casos, pode ir passando, os casos estão muito concentrados, são poucos os casos agudos, mas estão muito concentrados os relatos de casos agudos na região norte do país, pegando, e agora está aparecendo um grupo do Maranhão, que também, afinal, é região norte, né? Uma parte ali que é considerada Amazônia, e que tem altas infecções de casos agudos. Seguinte, pode ir passando, vai passando. Pode ir. Doença do sono. Não posso deixar de mencionar a doença do sono, que é tão importante para o pessoal da África, como a doença de Chagas e leishmaniose é importante aqui. Porque é uma doença de grande presença em toda a África subsaariana, sobretudo, né, com duas espécies importantes, gambiense e rhodesiense. Uma está mais numa região mais voltada para o Atlântico, a outra está um pouco mais voltada para a região do Oceano Índico, né? Mas tem áreas que tem as duas, e com infecções que em geral causam problemas de febre, desconforto, as crianças não querem nada, não querem ir para a escola, e em geral quase sempre é uma infecção ou doenças mais graves, que é uma tripanosomiase que afeta o sistema nervoso central, e aí o sujeito entra num estado de quase que de inatividade total, daí o nome de doença do sono. É como se aquele cara vivesse dormindo o tempo todo. Não está dormindo, está com problemas sérios do sistema nervoso central. Continua tudo isso sem vacina, as drogas são pouco eficientes, mas se trata, são muito tóxicas, é uma série de problemas. Então, Trypanosoma africano, ou Trypanosomiase africana, é importante e continua sendo um objeto de pesquisa muito intenso, sobretudo nos Estados Unidos, tá? E na Europa, onde se trabalha muito mais com o Trypanosoma do grupo Brucei do que com o Trypanosoma cruzi. Essa outra que é a rhodesiense, você vê que no mapa ela procura. Recentemente começaram a encontrar, o que é interessante, aqui em Madagascar, começou a ter uns relatos de casos de doença do sono, né, por Trypanosoma rhodesiense. Não está muito claro se aquilo realmente é autóctono ou não, que se encontrou um caso agudo, mas no caso não se encontrou o transmissor. Então é uma questão aí de entender, está começando a haver uma migração muito grande daqui para cá, questões turísticas, tá? Dizem que as praias de Madagascar são fantásticas, então muita gente está começando a migrar e obviamente pode levar um inseto escondidinho em algum lugar, e isso
conversar aqui rápido. Seguinte. Pode passar. Eu vou saltar por uma questão de tempo, uma série de protozooses que são relevantes. Amebias. A ameba é um problema que de vez em quando nós temos. Uma ameba benigna quase, né? Tem alguns lugares do México que as pessoas até falam, está querendo perder peso? Então, uma entamoeba dispar, que é uma espécie de entamoeba que causa uma diarreia, mas não tão intensa quanto a histolítica. Tem gente que trata a obesidade como infecção amebiana. E a histolítica, realmente, que é uma mais poderosa, digamos assim, que faz abscessos hepáticos, e muita gente no México, sobretudo, morre por infecção por entamoeba histolítica. Alguns casos de abscesso hepático também apareceram na região amazônica. É pouco estudado a questão. Quem fez isso, como o professor Edivar da Federal de Minas Gerais, mas esse grupo desapareceu. Então não tem ninguém hoje estudando as amebas da região amazônica, que são amebas mais virulentas do que as que nós temos aqui. Seguinte, vai passando aí agora mais rápido, porque eu não tenho muito tempo. Tricomonias é um problema, continua também sério, é um problema de alta incidência nas populações de baixo nível higiênico. Então se pergunta aos ginecologistas no interior, é frequente encontrar casos de tricomonias. Ainda havia 2 semanas, um ginecologista da Universidade do Estado do Amazonas, depois que eu falei desse assunto, ele falou, pô, mas eu tenho vários pacientes com isso. Você pega aqui no Rio de Janeiro, paciente com tricomonias, é relativamente raro. Você não encontra muito. Mas em outras regiões é frequente. Seguinte, pode ir passando rápido. São todas doenças relevantes, como também ocorre com as giardias, etc. Vamos aos eumintos para finalizar um pouco. Os eumintos, alguns, são extremamente importantes. Claro que tudo é importante, mas eu digo que são relevantes do ponto de vista de a pesquisa precisa voltar a ser feita. Seguinte, primeiro, esse é o grupo principal. Tá? Tem mais de 1 bilhão de pessoas infectadas por diferentes tipos de eumintos no mundo inteiro. Seguinte, no caso brasileiro, a Schistossoma mansoni é o principal. Né? Na África já são outros, mas tudo dentro do gênero Schistossoma. E está distribuído, né, as suas várias espécies. No Japão tem um, é o japônico, ele também causa grandes problemas. Pode ir passando, acho que o mapa foi. Está distribuído, portanto, na África, parte da Ásia, e no Brasil uma concentração, sobretudo, nas regiões nordeste do país, onde era a maior incidência de Schistossoma mansoni. Obviamente que isso tem diminuído, os números de casos hoje são bastante raros. Aqui no hospital universitário, por exemplo, quando eu era estudante de medicina, os casos apareciam no pavilhão Carlos Chagas, perto da Presidente Vargas. Sempre tinha alguém internado na clínica que era dirigido pelo professor Moura com Schistossoma. Hoje você pergunta ao pessoal aqui, praticamente não aparece ninguém com Schistossoma em fase aguda. São casos crônicos de alguém que veio do interior. Mas é um protozoário, tem vários grupos aqui do CCS trabalhando com Schistossoma mansoni. Seguinte. Oncocerca. Oncocerca infecta, nós temos, está dentro do grupo das filárias. Então nós temos uma que é altamente prevalente entre os índios e anomâmicos aqui no Brasil e na fronteira com Venezuela. Então são infecções que vão aparecer em populações indígenas ou de gente que está muito ligado a eles. Então toda aquela região de Equador, Peru, Venezuela, Colômbia, fronteira do Brasil com esses países, nós vamos encontrar uma alta incidência de infecção com oncocerca. Seguinte, pode passar.
Passando. Depois nós temos a filariose linfática. É também uma filária, gênero Wuchereria, que infecta, tem ainda focos no Brasil relevantes, sobretudo na região de Pernambuco, um pouco no Pará, mas Pernambuco é o principal estado que ainda continua, sobretudo no município de Jaboatão. Houve uma época que eu cheguei a trabalhar com isso ainda com a Thaís, trabalhou com isso, depois Ana, lá de Brasília, Ana Cláudia, fez sua tese de doutorado. Então nós fizemos alguns estudos em comparação com o grupo de Recife. Essas infecções são infecções, sobretudo os vermes se concentram nos vasos linfáticos. Então isso dá um grande aumento do tamanho. Você vê aqui, por exemplo, a perna dessa mulher aqui, como é que está, chamada às vezes de elefantíase. Então são pernas bastante grandes e circula microfilárias pelo sangue, também dá febre, dá uma série de... É uma doença em declínio no Brasil, felizmente. Seguinte, mas em regiões da África e da Ásia ela ainda é importante. Tem focos na Tailândia e na Malásia que são bastante importantes, e lá o pessoal está mais estudando esse. Então, seguinte, pode passar. Equinococos granulose. A equinococose é um problema sério no Brasil, na região sul. Ele tem um ciclo muito interessante, porque ele tem interesse veterinário grande, causa grandes problemas no rebanho no Rio Grande do Sul, na região da Argentina. De modo que quando sai um trabalho no Brasil sobre equinococos, você vai olhar de onde é que veio, do Rio Grande do Sul, ou do Paraná, e muitos trabalhos da Argentina e do Uruguai, onde lá tem um problema grande em cima do gado, né, dos animais, dos interesses. Mas está distribuído por tudo quanto é canto. Tem que estar sempre atento a ele. Seguinte, fungos, eu só queria mencionar que o fungo vai ter uma cadeia. Mas os fungos que eu vou falar não está. Tem um aqui que alguém vai falar. Seguinte, talvez o fungo mais relevante, ele está entre as doenças negligenciadas, é a Paracoccidioide micose. Né? Paracoccidioides brasiliensis, né? É um fungo bastante interessante, tem algumas exigências para se trabalhar com ele, se sabe hoje, antigamente não sabia. Eu cheguei a ter uma tese de doutorado em Paracoccidioides dentro do laboratório, nas condições que hoje não se poderia. Na época a gente não sabia desses detalhes, então hoje tem gente trabalhando com Paracoccidioide brasiliensis por causa das exigências de condições de segurança no laboratório. Mas é um fungo muito interessante, você vê que tem essa forma de lua, com uma série de projeções que eu vi que alguém vai falar do Paracoccidioide brasiliensis, então vamos em frente. Mas tem um outro, que é outro Paracoccidioides pouco estudado, que só está descrito na região amazônica, que é chamada doença de Jorge Lobo. É o Paracoccidioides loboi. Esse Paracoccidioides causa essas lesões em qualquer parte do corpo. É uma lesão bastante feia. Às vezes a pessoa pode até achar que é leishmaniose, olhando assim, né? Quer dizer, uma pessoa não experiente, a pessoa chega no negócio dele, isso aqui, a Juliana vai mostrar fotos parecidas com ele. Mas quando você faz análise, retira o material, é o seguinte, né, vocês vão ver essa quantidade aqui de eunitos, de fungos, né, rodeados por fibras de colágeno, né, parte do tecido é fora da célula, não é celular, e aquilo vai criando uma lesão, e aquilo, se você não trata, né, uma hora pode abrir e aí vem uma série de outras coisas. Seguinte. E por último, esse novo fungo, que é hoje digamos assim, o fungo considerado mais importante da África.
é o Emergomyces, gênero Emergomyces, causando a emergomiocose. Esse fungo, acho que ninguém ainda descreveu no Brasil, né? Ele foi descrito, reconhecido como o agente principal o ano passado. Essa publicação é uma publicação bastante recente, não sei se tem o ano aí, na próxima foto, você vê que é um grupo grande de pesquisadores, né, que vem trabalhando nisso na África, e os dados epidemiológicos apontam nesse sentido. Seguinte, que eu acho que não tem mais, toxinas. Não podia deixar as toxinas, porque no Brasil era importante. Vamos lá, rapidamente, com 2 ou 3 slides, foi passar. Está aqui os nossos principais agentes, né? Serpentes, aracnídeos e outros bichinhos mais, abelhas, que causam problema das pessoas do campo. Né? Então, no interior. Aliás, não precisa estar muito no interior, não. Por exemplo, o serpente está causando uma série de problemas na região de Petrópolis e Teresópolis. Praticamente todo final de semana tem casos nas UPAs de pessoas, tanto que as UPAs agora estão se preparando para poder, porque eles não tinham nem soro antiofídico. Eu tinha que sair buscando no Rio de Janeiro para poder fazer o seguinte. Esse é o mapa, por exemplo, da distribuição da serpente. E por último, eu só queria destacar o seguinte: eu assisti uma palestra muito interessante semana passada em Amazonas, do Marcos Lacerda, onde o Marcos Lacerda chamou a atenção de algo que a gente sabe, mas que a gente não pensa no nosso dia a dia. A gente fica estudando as doenças isoladamente. Então ele tem pacientes no medicina tropical, o sujeito está com malária, o sujeito está com a doença de Chagas, está com HIV, está com tuberculose, tudo ao mesmo tempo. Ou seja, é a co-infecção. Por isso é quando você soma essas doenças todas, aí encontra aqueles valores altos. Se você for somar os valores, tem mais gente infectada que a população mundial. Não é porque a mesma pessoa pode estar infectada por várias coisas. E aí, qual é a relação? O que é que uma infecção por arcovírus mexe no sujeito que também está infectado por malária, está infectado com leishmaniose, né? A partir da palestra do Marcos Lacerda, eu resolvi iniciar uma nova linha de trabalho, sobretudo concentrada no laboratório que acabamos de inaugurar em Manaus, de modelos experimentais de co-infecção. Eu tenho 3, 4 bichinhos desses mais revelentes infectando o mesmo animal e analisar o que está se passando em termos da interação entre eles e, sobretudo, a interação do sistema imunológico na resposta do que prevalece um animal infectado por tantas coisas. Ele reage principalmente a quê? Reage a tudo, ou reage mais a um, ou a reação de uma para uma coisa pode exacerbar uma infecção pelo outro. Né? E o tratamento, olha que complicação, você trata de um jeito e exacerba uma outra infecção. Isso é o que eles veem na clínica e que não tem ninguém estudando isso do ponto de vista experimental. Portanto, para um novo laboratório que está se montando, nós estamos optando por concentrar um pouco nessa. Eu peço desculpas aí, porque já falei demais, mas você não me interrompeu, de modo que a culpa não foi minha, a culpa foi da nossa moderadora. Obrigada, Simone.